Vamos começar então, gente? Então, hoje a live de hoje, a gente vai falar sobre os procedimentos especiais que a gente pode estar fazendo com os hemocomponentes, né, para tentar evitar, né, ou diminuir possíveis complicações e reações, né? Então hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Lembrando que procedimentos especiais, eles não são obrigatórios. O que eu digo não ser obrigatório? Não é todo hemocomponente, ou seja, não é todo concentrado de hemácia, não é todo concentrado de plaquetas que a gente vai ter obrigatoriamente que fazer determinado procedimento dos quais nós vamos citar aqui mais à frente, tá? Isso só vai ser feito, né? Esses procedimentos especiais só serão feitos caso sejam indicados. E aí a gente vai falar sobre isso. Então hoje a gente vai falar desses procedimentos especiais, nós vamos falar sobre as indicações, quem são os pacientes que têm indicação para fazer esses procedimentos especiais e o que eles previnem. Qual é o objetivo da gente estar fazendo esse procedimento especial ou aquele procedimento especial, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui. Eu vou virar aqui a telinha, só para lembrar que esse material também vai ficar disponível lá no Drive, no Google Drive, né? Igual os outros materiais ficaram disponíveis, tá? Então, para quem quiser ter acesso a esse material, é só uma parte, né, da aula do hemocomponente. Também só para lembrar, para quem quiser estudar mais a fundo, né, o guia de hemocomponente, segunda edição, a gente consegue no Google. Então é só entrar no Google, colocar guia de hemocomponente, segunda edição, que é o que está pedindo na prova da aeronáutica, é o que o Ministério da Saúde está se baseando, né? Então lá tem tudo sobre o que a gente vai falar, né? Para quem quiser dar uma olhada. Então essa aula está sendo baseada, ela foi formatada, né, em relação a esse guia. Tá? Então tudo que a gente vai falar aqui está lá nesse guia de hemocomponente, tá? Então olha só, gente, quais são os procedimentos que a gente considera procedimentos especiais que a gente pode estar fazendo nesses componentes, nesse guia de hemocomponentes, tá? Seria a lavagem com solução salina, a gente vai ver o que é isso, né? A lavagem com solução salina é um procedimento especial, então vai ter uma indicação específica, tá? Outro procedimento especial que a gente pode estar fazendo com hemocomponente é a irradiação, irradiar os hemocomponentes. Então é um determinado procedimento especial, tem um objetivo, a gente vai falar sobre esse objetivo, tá? A desleucocitação, tá? Outro procedimento especial e o aquecimento. A gente vai deixar o aquecimento por último, caso não dê tempo de falar sobre o aquecimento, ficou por último, então a gente vai dar mais uma ênfase à desleucocitação, irradiação e lavagem com a solução salina, tudo bem? Então vamos lá, gente. A gente começa essa aula, né, falando sobre a desleucocitação, né? Desleucocitação, o que seria isso, né? O que significa isso? É a gente leucorreduzir, né, retirar o leucócito daquela bolsa de sangue, tá? Então, olha só, lembra que a gente consegue alguns hemocomponentes, né, por sangue total e aférese, outros por aférese, tá? Somente por aférese. Vou dar um exemplo aqui do concentrado de hemácia. Então, o concentrado de hemácia, a gente pode conseguir esse concentrado de hemácia ou por doação de sangue total, ou pela questão de aférese. Independente, né, da escolha, independente do tipo, né, pode acontecer de ter leucócito nesse sangue doado. Então o indivíduo foi lá, doou sangue, por mais que a gente tenha fracionado, por mais que a gente tenha retirado aquele componente, por exemplo, a hemácia, não significa que naquela hemácia não tenha leucócito. Aquela hemácia vai ter uma quantidade de leucócito. É claro que a gente vai retirar a camada leucoplaquetária, né, que é uma camada que fica, né, a bolsa de sangue fica em camadas, plasma, camada leucoplaquetária e hemácia. A gente tira a hemácia, tem a camada leucoplaquetária, pode não incluir a camada leucoplaquetária, mas mesmo assim a gente ainda pode encontrar leucócitos naquele concentrado de hemácia ou naquele concentrado de plaquetas. Então pode ter leucócito. Então, a desleucocitação, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que é retirar o leucócito do componente doado. Tá? Então, a desleucocitação é um procedimento especial feito com o componente doado, com a bolsa.
Então, desleucocitar aquele concentrado de hemácia é a gente reduzir o máximo possível de leucócitos presente naquela bolsa. E aí, como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que acontece essa retirada de leucócito? Primeiro eu vou falar como que acontece a retirada de leucócito, depois eu vou falar o porquê, qual é o problema ou quais problemas podem gerar o leucócito presente naquela bolsa. Tudo bem? Então, primeiro vamos lá. Como é que a gente faz? Como é que a gente retira esse leucócito? Com filtro especial. Existe um filtro de leucócito. Essa desleucocitação ela pode acontecer lá na hemoterapia, lá no laboratório, e aí a pessoa doa o sangue e aquele sangue ele já é desleucocitado, já tem uma bolsa já desleucocitada. Ou ela pode fazer à beira do leito, ser feita à beira do leito, utilizando um equipo que tem um filtro de leucócito. E aí o sangue vai passar por esse filtro tem a capacidade de retirar, reter os leucócitos, e o sangue que vai para o paciente será um sangue desleucocitado, sem o leucócito, seja concentrado de hemácia, seja o concentrado de plaquetas, enfim. Ele vai para o paciente sem leucócito. E aí qual é o objetivo, gente? Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que quando existe um sangue que ele tem a presença desse leucócito, esse do leucócito do doador, a gente pode desenvolver, pode acarretar reações imunológicas. Reações imunológicas que podem trazer sintomas e manifestações clínicas para esse paciente. Então, o paciente que ele recebe uma bolsa com leucócito, uma bolsa que tenha leucócito, a presença desse leucócito nesse receptor, nesse indivíduo que está recebendo sangue, pode desencadear uma resposta imunológica. Então, a primeiro momento, eu quero que vocês entendam isso. Que esse leucócito presente nessa bolsa de sangue, quando a gente transfunde essa bolsa no paciente, a presença desse leucócito ele pode desencadear uma resposta imunológica. Que resposta imunológica seriam essas? Na verdade, a gente pode ter duas vertentes. A primeira vertente é que o leucócito que está presente na bolsa doada, o leucócito do doador, ele pode querer atacar algumas substâncias desse receptor, desse paciente que está recebendo sangue, tá? Ou esse leucócito, ele pode expressar alguns antígenos de superfície. O que são antígenos? Antígenos são substâncias estranhas àquele novo corpo. Então, aquele leucócito ele pode expressar antígenos, no qual vai fazer uma reação imunológica desse indivíduo para esses antígenos, tá? Então, existe sim a possibilidade, de quando a gente transfunde um sangue com leucócito, de gerar uma reação imunológica. E aí a ideia é o seguinte, existem pessoas que são mais suscetíveis a terem essa reação imunológica. Tá? Por isso que a gente vai ver quais são as indicações de desleucocitação, tá? Outras pessoas não são tão suscetíveis, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A princípio desleucocitação seria eu retirar leucócito do hemocomponente. Não é retirar leucócito do receptor, não. Tá? É retirar o leucócito da bolsa de sangue, do concentrado de hemácia, do concentrado de plaquetas. Primeira pergunta que vocês me fazem, mas Bauer, se eu já fracionei, tem leucócito? Pode ter leucócito? Pode. Mesmo a gente fracionando, mesmo a gente centrifugando, mesmo a gente separando, ainda assim pode ser encontrado o leucócito naquele concentrado de hemácia ou naquele concentrado de plaquetas. Então, e aí qual é o problema? Se a gente transfunde um sangue com leucócito em pacientes suscetíveis, a gente pode desencadear uma resposta imunológica que pode trazer sintoma. Toda vez, a gente viu na live passada, toda vez que o paciente apresenta um sintoma, toda vez que ele apresenta alguma coisa, ele relata alguma coisa durante a transfusão ou após a transfusão que tem a relação com a transfusão, eu estou falando de uma reação transfusional. Então, para a gente fechar aqui, a desleucocitação, a retirada desses leucócitos é justamente para diminuir a possibilidade de reação transfusional nesse paciente. Agora, a primeira coisa que eu quero destacar para vocês é qual é a reação transfusional, a principal, que a desleucocitação ela evita, que ela previne.
Tá? Lembra que a gente falou sobre as reações transfusionais imunológicas? E uma tinha lá, reação febril não hemolítica. Vai ser a principal reação transfusional, né? Lembra que a gente falou que ela acontece mesmo o sangue sendo compatível? E aí, qual é a fisiopatologia? A fisiopatologia é a presença de leucócitos do doador nesse receptor. Então, a reação febril não hemolítica, ela vai ocorrer, ou ela pode ocorrer, quando eu tenho a presença de leucócitos do doador no receptor. Então, a partir do momento que eu faço uma desleucocitação, eu retiro o leucócito dessa bolsa de sangue e esse paciente ele recebe um sangue desleucocitado. Então é claro que se a fisiopatologia da reação febril não hemolítica, ela ocorre justamente porque é a presença do leucócito do doador no receptor, a partir do momento que eu retiro aquele leucócito, né, pela questão da utilização de filtros, eu estou evitando, eu estou prevenindo a reação febril não hemolítica. Então, quem tiver com papel, quem tiver com alguma coisa aí no papel, já escreva. Desleucocitação é um procedimento especial. Reduz leucócitos da bolsa doada, tá? Do hemocomponente doado. Esse é o primeiro ponto. Puxa uma outra setinha e bota previne reação febril não hemolítica. Vai ser isso que esse procedimento especial vai estar prevenindo. Prevenir reação febril não hemolítica. Tá? Beleza. Outro ponto interessante. A desleucocitação, ela reduz 99% dos leucócitos, tá? Então, não tem verdadeiro ou falso aí de questão, de prova, né? Falando que a desleucocitação, ela retira 100%. Isso não é verdade. Então, 99 é um número bem expressivo, né? Então, retira praticamente tudo, né? Só alguns leucócitos que podem ter passado ali pelo filtro e não ficou retido, e aí ele acaba passando. Mas aí vai ser um número ínfimo, né? Um número que a gente é desprezível. E aí a gente vai prevenir, sim, a reação febril não hemolítica, né, com a utilização desse procedimento especial. Aí a primeira pergunta, então, Bauer, todo hemocomponente ele é desleucocitado? Não. Por isso que a gente fala que isso é um procedimento especial. Os procedimentos especiais, eles têm que ter indicação. Tá? Então, se não tiver dentro da indicação, o paciente vai receber um hemocomponente sem ser desleucocitado, sem ser leucorreduzido? Sim. Tá? Então, agora eu vou virar a câmera e a gente vai falar sobre as indicações. Quem são os pacientes que podem ser indicados, que podem ser beneficiados pela questão da desleucocitação? Tá bom? Vou virar aqui. E olha só, nesse nosso slide vem hemoglobinopatias, né, problemas, doenças, né, enfim, né, anemias hemolíticas, a gente pode entrar, né, que seria anemia falciforme, que são pacientes que também podem necessitar de transfusão de sangue repetidas. Né? Então não é aquele indivíduo que, a gente tem aquele indivíduo que ele sofreu um acidente de carro, fez um choque hipovolêmico, teve indicação, choque classe 3, 4, teve indicação de receber um hemocomponente. Beleza, só recebeu aquele componente, vida que segue. E existirão os pacientes que eles terão doenças crônicas, né, doenças que necessitarão de transfusões repetidas. Então, o paciente vai estar fazendo uso de concentrado de hemácia de 3 em 3 meses, vai estar fazendo uso de concentrado de plaquetas várias vezes, né, dentro de um único ano. Então, esses pacientes, já começa aí, esses pacientes que recebem transfusões ou precisam receber transfusões repetidas, eles também estão mais suscetíveis às reações transfusionais. Tá? No caso aí, a reação febril não hemolítica, tá? Só que aí, o que o guia ele fala, né? Esse paciente ele tem uma doença que precisa, anemia aplásica. Vou dar um exemplo da anemia aplásica. Para quem não sabe, anemia aplásica, doença lá da medula óssea, no qual essa medula ela fica hipoproliferativa. Ela não produz as células sanguíneas, não produz eritrócito, não produz plaquetas, não produz leucócito. Então é um paciente pancitopênico, é um paciente que tem deficiência de todas as células sanguíneas. Esse paciente vai ser um candidato a estar recebendo hemocomponentes repetidamente.
Se ele não produz hemácia, ele vai ter a necessidade dele de repor através da transfusão sanguínea. Se ele não produz plaquetas, pode ter a necessidade dele também ter que repor essas plaquetas por transfusão de concentrado de plaquetas. Só que o que o guia fala? O guia fala o seguinte, ó, vamos pegar essa parte aqui, ó. Antecedentes de 2 ou mais reações febris não hemolíticas. Então, se o paciente ele tem antecedente de 2 ou mais vezes que ele recebeu sangue e ele teve a reação febril não hemolítica, vamos só lembrar. Reação febril não hemolítica, febre, tremor, né? Então, febre, tremor, calafrio, muito comum da reação febril não hemolítica. Lembrando que aquela reação com sangue compatível e que acontece pela presença dos leucócitos do doador, ou seja, do leucócito da bolsa que foi doada no receptor, tá? Então, esse paciente que ele já desencadeou, já teve 2 reações febris não hemolíticas, já apresentou, né? Ele vai ser um paciente que vai ter indicação de receber o seu componente, o seu hemocomponente, seja concentrado de hemácia, seja concentrado de plaquetas, vai depender qual é a indicação dele. Ele vai ter uma indicação de receber esse hemocomponente desleucocitado, porque ele já apresentou a reação febril não hemolítica. Por mais que seja uma reação que não traga risco de vida para o paciente, que esse paciente não vai morrer, mas causa febre, tremor, né? Causa um mal-estar nesse paciente, tá? Então, ele pode ser beneficiado com a utilização de um sangue desleucocitado, né? Utilizando um filtro de leucócito especial, tá? Outros pacientes também que eles também acabam sendo suscetíveis à reação febril não hemolítica são pacientes com uma imunidade comprometida, pacientes imunodeprimidos, imunossuprimidos, né? Ou seja, por uso de alguma medicação quimioterápico, ou seja, deprimido por alguma doença já pré-estabelecida ou alguma doença adquirida, né? Então esses pacientes também serão beneficiados com a desleucocitação, né? Então, aí eu destaco, né, por exemplo, a anemia aplásica ou aplástica, como está escrito aí, tanto faz, né? Então, pacientes com anemia aplástica, que foi aquela que eu tinha comentado, que eu dei o exemplo, são pacientes que são beneficiados e têm indicação de receber sangue desleucocitado, tá? Pacientes com leucemia, paciente com leucemia mieloide aguda, né, são pacientes, né, por mais que a leucemia é um câncer, né, uma alteração celular de leucócito, ela acaba fazendo depressão de outras células sanguíneas, então o paciente também tem eritrocitopenia, que seria diminuição de eritrócito, ele também vai ter plaquetopenia ou trombocitopenia, que seria diminuição de plaquetas. Então, muitos pacientes com leucemia também são beneficiados por transfusão, com o tratamento de transfusão. E também, esse sangue recebido, né, ele também pode ter indicação desse procedimento especial, que é a desleucocitação. Agora, uma coisa que causa muita dúvida é: por que a desleucocitação pode prevenir, ó, achar meu dedo aqui, ó. Por que a desleucocitação ela pode prevenir infecção por citomegalovírus, né? Qual é a ideia, né? E aí aí o guia traz isso, e eu sei que isso vocês me perguntam demais. O professor, não entendi por que eu vou desleucocitar o sangue e isso impede a infecção do citomegalovírus, né? Porque, como assim vai impedir essa infecção, né? Primeira coisa, a prevenção da infecção pelo citomegalovírus só vai ser indicada para quem não tiver entrado em contato com o citomegalovírus. Se aquele paciente já teve contato com o citomegalovírus, a gente não se preocupa, a princípio, em uma infecção, porque ele já teve contato com o vírus. Que vírus é esse? É da família da herpes. Né? Então, a maioria da população, em algum momento da vida, já entrou em contato com esse vírus, mas alguns pacientes não. E aí, o que a gente vai destacar? Por exemplo, paciente HIV positivo com sorologia negativa. O paciente, ele é HIV positivo, ele já tem uma doença adquirida que tem uma tendência que gera, né, a imunodepressão. Né? Então, ele tem uma imunidade, ou ele pode ter uma imunidade comprometida.
tá? Se você pega um sangue e não utiliza esse procedimento que é a desleucocitação, você pode estar infectando esse paciente com o vírus da família da herpes. E aí, para a maioria dos indivíduos, isso não causa nada, nem a população nem apresenta manifestação, alguns apresentam um machucadinho ali, aquela lesão no canto da boca, próximo à boca, mas para um paciente imunocomprometido, essa herpes pode trazer problemas mais graves. Então, poxa, como é que eu vou estar fazendo um tratamento, como é que eu estou fazendo uma terapia para um paciente e nessa terapia ele é infectado por um vírus que, a princípio, tudo bem, para a maioria da população não traz nada de grave, mas para ele pode trazer. E agora, primeiro, eu estou falando e não falei exatamente qual é a relação. A relação é o seguinte, como eu disse, a maioria da população já entrou em contato com o citomegalovírus. Então, a maioria dos doadores, muitos doadores de sangue já entrou em contato com o citomegalovírus, tá? Então, é muito comum esse sangue doado ter a presença do citomegalovírus, tá? E aí, esse vírus em especial, né, por que muitas pessoas ela não manifesta, né? Porque os nossos anticorpos, né, eles se ligam, aglutinam e não deixa aquele vírus, né, ele se proliferar, se multiplicar. Por isso que muitas pessoas são assintomáticos ou quando tem sintomas, são sintomas bem brandos. Então é um vírus que está muito, que a gente pode dizer, está sempre agrupado com leucócito ou com vários leucócitos. Então a partir do momento que eu retiro esse leucócito, a princípio eu também estou retirando o vírus, que esse leucócito está ali o tempo todo querendo combater para pacientes que já entraram em contato com o citomegalovírus. Então, quando eu utilizo a desleucocitação, eu tiro os leucócitos. Inclusive, eu tiro os leucócitos que estão ligados, glicados ao vírus. Então, se você não faz a desleucocitação, passa leucócito e vai passar leucócito agarrado ao vírus. Então você pode estar colocando vírus nesses pacientes que têm algum problema de imunidade. Aí a gente tem outros exemplos. Por exemplo, candidato a transplante de órgão, de medula óssea, né? Ou a questão de gestantes com sorologia negativa para citomegalovírus. Então, para esses pacientes que são negativos, esses receptores que são negativos para citomegalovírus, a ideia é que quando ele necessitar, ou se ele necessitar de uma bolsa de sangue, o ideal é que essa bolsa de sangue passe por esse procedimento especial chamado desleucocitação, no qual a gente reduz os leucócitos e os leucócitos que estão glicados ao vírus também serão apreendidos, aprisionados e não vão estar sendo infundidos aí no paciente. Então, a desleucocitação também beneficia pacientes que são negativos para citomegalovírus, principalmente pacientes negativos para citomegalovírus e que têm alguma imunidade, que tem algum problema, alguma patologia que deprime ou suprime a sua imunidade. Tudo bem? Então a gente falou da desleucocitação, só para a gente fechar. Falamos sobre as indicações, falamos como a gente faz a desleucocitação e falamos principalmente o que ela evita. Evita as reações transfusionais, principalmente a reação febril não hemolítica. E também evita e previne infecção do citomegalovírus, tá? Que está aí como CMV. Tudo bem? Beleza. Vamos falar de outro procedimento especial? Irradiação, tá? Pessoal, a irradiação é diferente de desleucocitação, tá? Irradiação a gente utiliza substâncias radioativas, césio, cobalto 60. Então são substâncias radioativas. Então, para esse sangue, para essa bolsa de sangue, passar por esse procedimento especial que é a irradiação, eu preciso lá de profissionais capacitados, eu preciso de máquina especializada, tá? Então não é somente tão simples quanto a gente colocar um filtro de leucócito, né? Então eu preciso de um aparato, é mais caro, né? Então o que seria a irradiação? É a gente expor esse hemocomponente ou essa bolsa de sangue a essas substâncias, ou ao césio ou ao cobalto, não que eles vão entrar em contato com o sangue, mas só a proximidade e o tempo de exposição
aos radioativos, ao césio e ao cobalto, serão suficientes, claro, em uma dosagem, se eu não me engano, de 25 grays, né, que seria ali a radiação, a força de radiação, que seria suficiente para ter o objetivo desse procedimento especial, sem estragar a bolsa de sangue, tá? 25 grays ou acho que 2.500 micrograys, se eu não me engano. Depois a gente pode tirar essa dúvida aí, mas eu acho que é 25 grays sim. Então seria o que? Esse 25 grays seria uma unidade, né, que valida, né, a força de radiação desse cobalto 60 ou desse césio, no qual a gente estaria expondo esse hemocomponente com qual intuito? Então anota aí para mim qual é o intuito da gente estar expondo esse hemocomponente ao césio, ao cobalto, né? O intuito é a gente eliminar linfócito T. Então é reduzir, eliminar, né, linfócito T. Então, a partir do momento que a gente pega essa bolsa, expõe ela a essa força radioativa, né, ao césio, enfim, vai depender da escolha de qual componente químico ali, césio ou cobalto, que é o que o guia traz pra gente, a gente vai estar reduzindo a quantidade de linfócito T do doador. Mais uma vez eu quero destacar, estarei reduzindo, eu estou expondo o hemocomponente, não é o paciente, não é o receptor. Eu estou pegando aquela bolsa de sangue e a gente vai estar expondo ela ao césio e ao cobalto com o intuito de reduzir e tirar linfócitos T que estão presentes nessa bolsa. E aí, gente, vou virar aqui um pouquinho para cá para vocês me verem. Qual é a ideia, né? Qual é o intuito da gente pegar aquela bolsa, a gente expor aquela bolsa para o césio e para o cobalto? Por que eu quero reduzir o linfócito T? Para alguns pacientes suscetíveis, os linfócitos T são células de defesa, tá? Que podem estar presentes ou que estarão presentes nessa bolsa de sangue doada. Então, é linfócito T do doador. Esse linfócito T, ao adentrar esse receptor, né, esse paciente que está recebendo esse sangue, ele pode se multiplicar e atacar o corpo desse receptor, os órgãos desse receptor. Isso a gente vai chamar de doença do enxerto contra ou versus o hospedeiro. Então, existe uma reação transfusional chamada doença do enxerto versus hospedeiro. O que a gente entende disso? Enxerto versus hospedeiro. Quem é o enxerto? Enxerto é o sangue, é o hemocomponente. Hospedeiro é quem? É o receptor, tá? Então, quando esse enxerto adentra ao hospedeiro, adentra ao receptor suscetível, e se ele tiver a presença desses linfócitos em quantidade suficiente, esses linfócitos, como são células de defesa, podem não reconhecer o ambiente e ele começar a atacar os órgãos. Vai ter ataque hepático, enfim. Gente, doença do enxerto contra o hospedeiro é uma reação muito grave e ela é extremamente fatal. Muitos pacientes vêm a óbito quando desenvolvem a doença do enxerto contra o hospedeiro. Então, o que é a doença do enxerto contra o hospedeiro? É uma reação imunológica tardia, não é uma reação imediata, tá? Em torno ali de 11, 12, 15 dias, o paciente pode apresentar normalmente, né? Se ele vier a ter a doença do enxerto contra o hospedeiro, ele pode apresentar isso, né? E aí a ideia é, por que aconteceu a doença do enxerto contra o hospedeiro? A presença de linfócito T de um doador, um linfócito T competente. Como assim um linfócito T competente? Uma célula boa de um doador saudável, na maioria das vezes é assim que acontece. Se não for saudável, ele não vai doar sangue, tá? Então, um linfócito T saudável, em quantidades suficientes, adentra um receptor doente e, na maioria das vezes,
paciente que vai necessitar de sangue, ele tem alguma patologia, ele tem algum problema. Então, se esse paciente, se esse doente, ele for suscetível, o que é ser suscetível? É não ter imunidade suficiente para combater a proliferação desses linfócitos, tá? Então, os pacientes imunocomprometidos, que eles estão ou estarão suscetíveis à doença do enxerto contra o hospedeiro, tá? Então, esses pacientes, a gente vai ver daqui a pouco, que são pacientes que terão indicação dessa irradiação. Então, a irradiação é um procedimento especial, que precisa todo de uma máquina de pessoal, então não é tão simples assim. Tá? Mas os centros de hemoterapias, principalmente centros de hemoterapias que tratam pacientes suscetíveis à doença do enxerto contra o hospedeiro, eles precisam ter isso. Tá? E aí a gente irradia a bolsa de sangue com césio ou com cobalto, com o intuito de reduzir ou eliminar a presença de linfócito T do doador. Eliminar linfócito T do doador. E aí lembrando que o linfócito T é uma célula de defesa. E célula de defesa, ela vai querer combater ou atacar o que ela não vai considerar próprio. E quanto maior a quantidade daquela célula, maior o poder de ataque. E se aquele paciente não consegue reagir àquele ataque, ele fica muito suscetível a essa proliferação de linfócito T e ele ataca os órgãos. Né? Por isso que essa doença é extremamente fatal. Então, para reduzir a possibilidade ou para prevenir doença do enxerto contra o hospedeiro, o que a gente pode fazer com aquela bolsa de sangue? Irradiar. O que a gente utiliza para irradiação? Césio, cobalto, como vem indicando o nosso guia de hemocomponente. E aí a gente já sabe, a grosso modo, que os pacientes que necessitam dessa irradiação são pacientes que têm a imunidade baixa. E aí, ó, vou virar aqui a câmera de novo para a gente falar um pouquinho sobre essas indicações. Primeiro, transfusão intrauterina tem indicação de radiação. Né? Você imagina, né, o feto, né, ele precisar de sangue, qual a imunidade que ele tem? Né? Não tem imunidade. Então, é imunocomprometido. Né? Então, esse sangue, né, que vai, essa transfusão intrauterina, esse componente, ele tem indicação de ser irradiado, porque isso aí tem risco de doença do enxerto contra o hospedeiro. Outro ponto, exsanguinotransfusão. O que é exsanguinotransfusão? A substituição de sangue, principalmente para neonato. Né? Neonato com uma icterícia muito grave, bilirrubina muito alta. E aí a gente faz a troca de sangue. A exsanguinotransfusão entra sangue. Olha, você imagina, entra sangue, retira sangue, entra sangue, retira sangue. Vai ter um momento que aquele neonato, né, aquele bebê, ele só vai ter sangue doado. Então, primeiro, vai entrar bastante sangue, vai ser uma substituição. Segundo, estou fazendo isso em um paciente, em um ser que não tem ainda uma imunidade, né, uma imunidade boa. É imunocomprometido. Né? A imunidade ainda vai ser adquirida na alimentação, com contato com micro-organismos. Então, a exsanguinotransfusão também seria indicação de irradiação. Tá? Bebês prematuros, tudo relacionado com imunidade baixa. Tá? Pós-transplante de medula óssea. E aí, ó, esse paciente que recebeu essa medula óssea, ele recebeu quimioterapia pesada. Ele recebeu imunossupressor. Né? Então a ideia, né, dessa questão é justamente isso. Quimioterapia tem a tendência de baixar a imunidade. Imunossupressor, medicamento que baixa a imunidade até para ele não reagir contra essa nova medula. Né? Então, se ele precisar de algum componente, é um paciente muito imunocomprometido. Então, também ele vai ter a necessidade de sangue irradiado, tá? Tem uma perguntinha aqui da Tayane. Bauer, transfusão intrauterina também está na desleucocitação. Sim. Vocês vão ver que algumas indicações, elas são indicações tanto de desleucocitação e também serão indicações também de irradiação. Né? Alguns transplantes, tá, tanto na desleucocitação quanto na irradiação, transfusão intrauterina. Né? Então, por exemplo, uma transfusão intrauterina, a princípio, pelo menos esse paciente ele tem que ser desleucocitado. Esse paciente não. Essa bolsa de sangue tem que ser desleucocitada. A ideia principal, o ideal, a irradiação, porque a irradiação previne uma reação
é uma reação imunológica, uma reação transfusional muito grave, que normalmente é fatal, que seria a doença do enxerto contra o hospedeiro. Né? E a desleucocitação pela questão da reação febril não hemolítica, né? Que traz um desconforto, mas não é grave, não tem nem como que se comparar com a doença do enxerto contra o hospedeiro, que é bem fatal. Né? A maioria dos pacientes vem a óbito, tá? Muitos pacientes a óbito. Então, pelo menos, transfusão intrauterina, sem nenhum procedimento especial, não existe. Né? Então, a ideia é desleucocitar, e aí a ideia central mesmo era que essa bolsa ela passasse por processo de irradiação, para evitar principalmente essa reação transfusional que é mais grave, que seria a doença do enxerto contra o hospedeiro. Tá? E aí a gente vem ali, uma das indicações que trazem mais dúvidas é ali, ó, receptor de concentrado de plaquetas HLA compatível ou quando o receptor tiver qualquer grau de parentesco com o doador. Aí você fala assim, nossa, como assim, Bauer? Se eu recebo sangue do sangue do meu pai, ou da minha mãe, ou do meu irmão, esse sangue vai ter indicação de irradiação? Aí, às vezes, a gente não consegue juntar o porquê disso. Né? Por que aquele sangue, se for um parentesco de primeiro grau, ou quanto o parentesco for mais próximo, mais indicação de irradiação tem? Então, anota aí, gente. Lembra que a gente falou o que a irradiação ela é? Para que ela serve, na verdade? Ela serve para diminuir linfócito T, porque esses linfócitos T eles podem se proliferar e podem atacar os órgãos, gerando um problema extremamente grave, uma complicação extremamente grave, que é a doença do enxerto contra o hospedeiro. E aí você lembra que eu falei? Quem é suscetível à doença do enxerto contra o hospedeiro? Pacientes que têm uma imunidade comprometida. Porque chega aqueles linfócitos, eles começam a se multiplicar e começam a atacar os órgãos, e esse paciente com a imunidade comprometida não consegue deter a proliferação desses linfócitos. Essa é uma ideia. Agora, quando eu tenho alguém HLA compatível, né? O que é o HLA? Antígeno leucocitário humano. Né? Quando ele tem, que seria a compatibilidade até para o transplante de medula óssea, aquela compatibilidade que a gente já sabe que é extremamente difícil da gente encontrar, né? Ou seja, que aquele paciente que ele não expressa nenhum antígeno que gere uma reação, eles são compatíveis. O leucócito dele não expressa nenhum antígeno que gera reação imunológica, ou seja, eles são compatíveis, HLA compatíveis. Ou quando esse paciente, ele tem uma relação, quando esse indivíduo, ele tem uma relação, esse sangue que ele está recebendo é de parente de primeiro grau. Sabe o que vai acontecer? Quando a gente recebe sangue de alguém que é geneticamente muito parecido com a gente, ou seja, HLA compatível, ou seja, algum parente próximo, significa que aquele linfócito T chega, se multiplica, e o próprio sistema imunológico desse receptor, ele não desconfia de nada. Porque eles são geneticamente o quê? Muito parecidos. Eles são HLA compatíveis. Sangue de pai, sangue de mãe, sangue de irmão, né? Também tem essa possibilidade. Então aquele linfócito que vai atacar, ele se multiplica e o sistema imunológico desse paciente ele não reage a essa multiplicação. Então tem maior chance da gente ter uma replicação de linfócito T e esse linfócito T atacar e gerar a doença do enxerto contra o hospedeiro. Então, mais uma vez, se aquele indivíduo receber sangue de alguém geneticamente muito parecido, quem serão? HLA compatível, ou receber sangue de algum parente de primeiro grau, né, pai, mãe, né, irmão, eles são geneticamente parecidos. Então, a presença desses linfócitos nesse novo organismo, a presença desses linfócitos nesse receptor não vai desencadear uma resposta imunológica para combater ou para frear o crescimento desses linfócitos. E aí esses linfócitos eles se replicam, atacam e o indivíduo acaba tendo doença do enxerto contra o hospedeiro. Então, se esse paciente recebe sangue de pai e de mãe, se esse paciente recebe sangue de alguém que é HLA compatível, esse sangue tem indicação de ser irradiado, porque são indivíduos que têm a possibilidade ou que têm maior risco de desenvolver
a doença do enxerto contra o hospedeiro. Ficou bem claro, gente? Ficou tudo bem aí? Então, irradiação, a gente viu como que a gente faz, tá? Vimos como que é feito mais ou menos, né? Mas o ideal, para que essa irradiação é feita? O que essa irradiação previne? O que essa irradiação previne? Doença do enxerto contra o hospedeiro. E quem são os suscetíveis? Imunocomprometidos, sejam por N doenças que geram imunodepressão. Outro que vai ser suscetível, pessoas geneticamente parecidas, então seriam os indivíduos de parentescos de pacientes de parentes de primeiro grau, então teria suscetível, tá? Tem algumas perguntas aqui, eu acho que eu olhei aqui, tem como... Tem como mesmo o sangue passar por mais de um processo? Tem. Na exsanguinotransfusão, por exemplo, esse sangue ele pode ser irradiado e pode ser aquecido. A gente não falou do aquecimento, né? Então, ele pode passar por 2 procedimentos especiais, né? A irradiação e o aquecimento, né? Que é um outro procedimento especial, tá? Quais são os hemocomponentes que podem passar por irradiação? Passar por irradiação: concentrado de hemácia, concentrado de plaquetas e concentrado de granulócitos, né? Eles podem passar, né, pela questão da irradiação, que é esse procedimento especial. Concentrado de hemácia, concentrado de plaquetas e os concentrados de granulócitos, né, tem indicação da irradiação, beleza? Então vamos passar para o outro slide, vou virar a câmera aqui, senão nosso tempo está acabando. Lavagem com solução salina. Pessoal, como assim lavagem com solução salina? Lavagem com solução salina é um outro procedimento especial, tá? E aí, o objetivo, gente, a ideia é essa mesmo, lavar o sangue. Essa lavagem, ela pode ser em sistema fechado, lá no laboratório, ou em sistema aberto. Mas a ideia, a primeira coisa que eu quero destacar é que esse procedimento especial aumenta a chance de infecção bacteriana, tá? O que é a lavagem com solução salina? Vou voltar a câmera aqui para mim. A lavagem com solução salina é o seguinte: o paciente precisa de um concentrado de hemácia, tá? Aquele concentrado de hemácia, aquelas hemácias, elas estão sobrenadantes no plasma doado, né? Então o doador doou sangue, mesmo ele sendo fracionado, mesmo a gente tirando a maior quantidade de plasma, plaquetas e hemácia, tem plasma. E a ideia é que no plasma eu tenho albumina, no plasma eu tenho imunoglobulinas, proteínas, né, de uma maneira geral. E aí, essas substâncias que estão no plasma, elas podem desencadear resposta alérgica. Então, para pacientes que têm alergia a determinadas substâncias presentes nesse plasma, né? Então, uma das causas é substâncias já presentes nesse plasma. Substâncias já presentes nesse plasma. Imunoglobulinas eu vou destacar como uma das principais ali substâncias que podem desencadear uma resposta alérgica. E o que é resposta alérgica, gente? Resposta alérgica é uma reação imunológica. Existem pacientes que vão ter uma reação leve, né, eles vão ter uma sensibilidade mais baixa, e outros pacientes que eles terão uma reação muito mais grave, uma sensibilidade muito mais... serão muito mais sensíveis à presença daquele alérgeno ou daquela substância. E aí desencadearão uma resposta imunológica exacerbada, com produção de citocinas exacerbadas, né, substâncias do processo inflamatório, e aí pode até gerar o choque anafilático. E aí esse é o grande problema, né? Quando o paciente desencadeia uma resposta alérgica grave e cursa em um choque anafilático. Então a lavagem com solução salina é o seguinte: se eu sei que essa alergia ela tem relação com substâncias que estão presentes no plasma desse componente, a ideia é substituir o plasma por soro, substituir o plasma por solução salina. Bauer, como é que faz isso? É simples, só para vou falar de uma maneira que a gente entenda como é que acontece, tá?
vocês vão pensar no seguinte. Pensa ali no suco de laranja. Pensa num suco de laranja cheio de bagaço. O bagaço são as células sanguíneas. E o suco de laranja é o plasma. Se você pegar um coador, jogar no coador, vai ficar só o bagaço. Concordam comigo? Só que não tem como você introduzir pedaços de bagaço no paciente. Então a ideia é que você vai jogando água e coando, jogando água e coando, jogando água e coando. Vai ter um determinado momento que o suco de laranja mesmo, que nesse meu exemplo é o plasma, foi embora, só fica água. Então é isso que a gente faz com a lavagem. A gente substitui o plasma por soro fisiológico a 0,9%. Solução estéril, com certeza. Tem que ser estéril. Tá? Então a lavagem com solução salina, ela acontece justamente porque eu quero substituir o plasma por solução salina, que seria o soro fisiológico a 0,9%, com o intuito de quê? De tirar o plasma e as substâncias que estão no plasma, que são as substâncias que vão desencadear uma resposta alérgica ou que podem desencadear uma resposta alérgica grave. Esse seria o nosso principal objetivo ali pelas respostas alérgicas graves. Então, o que é lavar? Lavar é a gente utilizar 1 litro a 3 litros de soro, lavando o sangue, né? E aí, depois que a gente lava esse sangue, tem a ideia de substituir, retirar o plasma e só ficar ali a hemácia dentro de um soro fisiológico, dentro de uma substância que não apresenta substâncias que podem desencadear uma resposta alérgica, tá? Então, essa é a ideia da lavagem com a solução salina. E aí, olha só. Então, a gente já viu o que a gente faz. Então, a lavagem com solução salina, ela serve para prevenir alergias, principalmente indicados para pacientes que já desencadearam processo alérgico grave, tá? Então, a indicação: antecedente de reação alérgica grave associada à transfusão não evitada com o uso de medicamentos. Lembra que a gente comentou na live passada que o antihistamínico ele pode ser um medicamento utilizado como pré-medicação ou como pós-medicação, ou seja, o paciente já com sintomas de alergia para tratar a alergia desse paciente. Então, para esses pacientes que mesmo utilizando medicação, mesmo utilizando antihistamínico, independente de ser pré ou se for após, ele ainda desencadeia uma resposta alérgica grave, significa que esse paciente, o próximo bolsa de sangue, o próximo concentrado de hemácia, por exemplo, esse concentrado de hemácia ele terá que ser lavado, terá que passar por esse procedimento especial, que seria a lavagem com solução salina e substituir o plasma por soro. Porque ele utilizou antihistamínico, utilizou medicação, ou como pré, seria prevenção, ou como tratamento, como pós, e mesmo assim ele desencadeou uma resposta alérgica grave, com sintomas mais graves de alergia, que seria o quê? Broncoespasmo, hipotensão, né? Edema de glote, por aí vai as manifestações mais graves relacionadas com a alergia, tá? E aí tá. Então essa é uma indicação. Primeira indicação, esse paciente que desencadeou em alguma transfusão, ele teve reação alérgica grave. A partir daquele momento, os hemocomponentes recebidos, né, por esse paciente, ou transfundidos nesse paciente, eles terão que ser lavados, tá? E aí, pacientes com deficiência de IgA. Aí, esse aqui também pode ser de verdadeiro ou falso. Paciente com deficiência de imunoglobulina A. Por quê, gente? Por que essa ideia? Primeira coisa, os pacientes com deficiência de imunoglobulina A, na maioria das vezes, essa deficiência de imunoglobulina, ela está ocorrendo por um ataque de anticorpo. Então, o paciente, ele fabrica, ele cria, né, um anticorpo que ataca a imunoglobulina A. Por isso que ele está com a imunoglobulina A reduzida. Pacientes que têm imunoglobulina A reduzida, principalmente, eu acabei de falar, que são pacientes que fabricaram ou criaram um anticorpo contra a imunoglobulina A, quando ele entra em contato com a imunoglobulina A, se ele entrar em contato com a imunoglobulina A, ele vai desencadear uma resposta imunológica. Porque, por algum motivo, aquele paciente, ele fabrica anticorpo contra a imunoglobulina A. Então, a partir do momento que ele entra em contato com a imunoglobulina A, ele já tem um anticorpo pronto contra a imunoglobulina A e aí ele vai desencadear uma resposta imunológica. Então, quem são os pacientes que vão desencadear
resposta imunológica contra a imunoglobulina A. Principalmente os pacientes que não têm, que têm deficiência. Por que ele tem a deficiência? Porque ele está atacando rotineiramente a imunoglobulina A. Essa vai ser a principal fisiopatologia para a deficiência de imunoglobulina A. Então significa que ele tem um anticorpo contra. Então se ele recebe um sangue com plasma, lembra que eu falei, o que tem no plasma? O plasma, a princípio, quando a gente fala de plasma, a gente pensa em fatores de coagulação, a gente pensa em albumina e a gente pensa em imunoglobulinas. Substâncias principais do plasma, fatores de coagulação, albumina e imunoglobulina. Então, se eu oferto a esse paciente um sangue com imunoglobulina e esse paciente tem um anticorpo contra a imunoglobulina, eu vou ter uma reação alérgica e essa reação alérgica ela pode ser grave. Então, se a gente tem ciência, se tem a ideia de que aquele paciente não tem imunoglobulina A, provavelmente ele tem ali um anticorpo contra a imunoglobulina A. Então, toda vez que ele entrar em contato com a imunoglobulina A, ele vai desencadear uma resposta imunológica alérgica aqui no caso. Então, se eu pego esse sangue cheio de plasma, eu estou ofertando um sangue cheio de imunoglobulina. Então, tu está colocando no paciente uma substância que desencadeia uma resposta alérgica e pode ser grave. Então, esse paciente com deficiência de imunoglobulina A, esse paciente ele tem probabilidade, ele tem risco de desenvolver uma resposta alérgica grave. Então, por isso, esses pacientes com deficiência de imunoglobulina A, eles terão que receber hemocomponente LAVA2. Porque aí a gente vai substituir o plasma por soro fisiológico. Deu para entender? E aí, ó, aquecimento, que vai ser o último. Aquecimento aqui, que vai ser o último. Tá quase acabando a live, mas olha só, gente. Primeira questão. Todo componente ele vai precisar ser aquecido? Negativo. Então, eu não tenho uma necessidade, mas Bauer... A hemácia pode ficar 2 graus Celsius. A gente vai colocar a hemácia 2 graus Celsius no paciente? Vai, dependendo da quantidade. Tá? Mesmo gelado? Vai. Ah, mas eu posso aquecer? Pode aquecer, desde que tenha indicação para. Então, mais uma vez, todos esses procedimentos especiais que comentamos são procedimentos que ele tem uma indicação para ocorrer, para acontecer. E o aquecimento também. Então, quando que vai ser indicado aquecer um hemocomponente? Primeiro, um paciente que recebe um volume muito grande e rápido de sangue gelado. Você imagina, chega um paciente em choque hipovolêmico, um choque hipovolêmico classe 4, vai receber muito sangue em uma velocidade muito grande, você acaba colocando um componente gelado, e aí você vai gerar o quê? Hipotermia nele. Aí esse hemocomponente, ele pode ter a necessidade de ser aquecido, tá? Paciente pediátrico também, que recebeu um volume numa velocidade 15 ml por quilo-hora, tá? Ali em uma hora um pouco maior do que a do adulto, no adulto está 30 minutos, se eu não me engano no pediátrico 74, tá? Transfusões maciças, ou seja, ele receber muito sangue, seria um volume e meio do volume de sangue do próprio paciente, então, seria um grande volume de sangue para ele. Então, pode ter a necessidade desse sangue, desse hemocomponente, ele ser aquecido, tá? Por exemplo, fenômeno de Raynaud. O que é o fenômeno de Raynaud? Fenômeno de Raynaud é aquela vasoconstrição arteriolar, que paciente que é uma doença autoimune, na maioria das vezes tem essa característica autoimune, e aí ele faz vasoconstrição. E é claro que o frio favorece a vasoconstrição. Então, se você coloca um hemocomponente a 2 graus Celsius, um hemocomponente gelado, você vai estar favorecendo a vasoconstrição desse paciente, tá? A exsanguinotransfusão, que seria a substituição de sangue. Então, você imagina, substituir o sangue de um neonato só com sangue gelado, você vai gerar hipotermia. Então, ele precisa ser aquecido, tá? E aí, olha só para vocês botarem um bizu. Primeira coisa, o aquecimento, ele tem que ser controlado. Não existe aquecer hemocomponente em micro-ondas. Isso vem na prova? Vem, infelizmente vem, e não é possível que a gente vá marcar que eu falo isso em aula. Tem que ser em banho-maria.
para uma temperatura máxima de 37 graus, mas tudo controlado, termômetro, tudo controlado para a gente dar uma aquecida nesse hemocomponente, tá? Essa seria a ideia do aquecimento. E aí bota uma outra observação embaixo. Plaquetas não podem ser aquecidas. Plaquetas não podem ser aquecidas porque ela perde a sua propriedade de coagulação do sangue. Ela fica inativada ou fica menos ativada. A gente tem uma alteração da função plaquetária quando aquecida. Mas a ideia é que a plaqueta, se vocês lembrarem, ela fica lá em torno de 22 graus Celsius, de 20 a 24, né, nesse meio termo, mas a ideia é de 22 graus Celsius, então não é um hemocomponente que está gelado, como no caso o concentrado de hemácia, que está lá de 2 a 6 graus Celsius, então está extremamente gelado, né? Bem gelado, então pode gerar uma hipotermia no paciente. Então, pessoal, hoje a gente fechou essa questão dos procedimentos especiais. Esse material vai estar lá disponível no mesmo local. Então, para quem quiser pegar esse material e depois quiser estudar, espero que vocês tenham feito as anotações. Isso é extremamente importante. O que eu quero que vocês relacionem, que não tem como não ir para a prova sem saber, tá? Primeiro, que a gente não pode ficar sem saber. Desleucocitação previne reação febril não hemolítica. E radiação previne doença do enxerto contra o hospedeiro. E o aquecimento, hipotermia, mas só nas indicações que a gente comentou, tá? Beleza? Como é que eu posso ter acesso ao material? É no Google Drive, que nem eu sei também. Só sei falar que é no Google Drive. Se alguém souber aí, fala aí com ela. Eu acho que só botar ali... Ah, não, tá na bio. Tá lá, entra no Clínica Médica, no Clínica Médica, clica lá naquela ali na bio e vai ter o acesso ali ao material, tá bom? Falta um minutinho pra gente. Um bom domingo pra todos, um beijo. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, relembrado pra quem já tinha estudado e ensinado para quem nunca tinha visto, tá bom? Beijo!